como meramente um fenômeno só natural, social e antropológico. Mas, na verdade, quando nós vamos para as Escrituras, desse senso do dever de adorar o Senhor, isso se chama, então, essa impressão que é marcada no homem, ela se chama revelação. Eu diria que um dos primeiros assuntos que quando nós vamos para a teologia sistemática, né, quando a gente vai estudar teologia de forma fiel, né, bíblica, um dos primeiros assuntos, quando se entra na questão da revelação, é aquilo que trata da questão da evidência da existência de Deus e a relação disso no coração do homem, como é que ele responde a isso. E dentro da doutrina da revelação, quando a gente vê a questão da revelação geral, isso entra, então, na questão do fenômeno religioso. Como é que o homem se comporta à evidência da existência de Deus? E aí, o que a Bíblia nos diz? Adoração. A maneira do homem se relacionar com Deus é adorando, não apenas individualmente, mas principalmente quando ele deve adorar o Senhor coletivamente, juntos. Tá? Então, o dever natural e espiritual de prestar culto a Deus, ela é uma expressão do senso de divindade, que ela é, podemos assim dizer, dada por Deus nos seres humanos, mesmo que, infelizmente, ou gravemente, eles desejem extinguir esse senso no seu coração por causa da sua rebeldia e incredulidade. Há todo um esforço para isso. Qualquer coisa, da mesma forma que tudo nos evidencia a manifestação do poder, da glória, da majestade, da bondade de Deus, ao mesmo tempo, o ser humano ele sempre está envolto a um esforço absurdo para tentar extinguir do seu coração. Como é que ele faz isso? Ele não consegue. Mas há um esforço absurdo, a ponto dele, inclusive, se flagelar, machucar a si mesmo, entregar-se, inclusive, à morte, para tentar apagar, para tentar extinguir da sua mente, do seu coração, da sua consciência, a necessidade dele adorar o Senhor. Ele não quer. E essa é a expressão, podemos assim dizer, mais grotesca da rebeldia do homem. Olha que interessante, ao observar, de novo, Romanos capítulo 1, versos 21 e 22, por exemplo, volte lá os seus olhos de novo para esse texto. Romanos, agora, 1, versos 21 e 22, a gente leu 19 e 20, né? Agora, olha o que o texto nos diz, para que você entenda o que depois é dito lá posteriormente. Tá? Às vezes a gente tem uma leitura, em certa medida, parcialmente equivocada do que Paulo está falando em Romanos capítulo 1. Né? Às vezes dá a impressão, o que às vezes nos sobressalta mais, nos assusta mais, quando ele fala no verso 18 da ira de Deus se revelando do céu contra a impiedade e a perversão dos homens, nós tendemos a olhar que essa ira é manifesta por causa da imoralidade, o homossexualismo, né? Não. Aí os versos 21 e 22 explicam para nós por que Deus, ele manifesta a sua ira. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, entenderam isso? Quando ele diz, tendo conhecimento de Deus, Paulo está dizendo, não dá para apagar da consciência, não dá para tirar da essência humana o dever natural e moral de adorar o Senhor. Então, mas eles estão com isso o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vocês estão percebendo que são os mesmos elementos contidos nessa expressão, celebrai com júbilo. O que é? Declarativo e sensitivo, né? Olha aqui de novo o verso 21. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios. Verso 22, perdão. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A palavra loucos, aqui, originalmente, literalmente no grego, ela significa maldito. E aí João Calvino comenta dizendo, a expressão máxima de ignorância, a expressão máxima e grotesca da ignorância do ser humano é quando ele resolveu deixar de adorar o Senhor. Rejeitar a adoração ao verdadeiro Deus. E observe então, o que provoca a ira de Deus? A rejeição, a adoração ao Senhor. A incredulidade e também o envolto à idolatria.